Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre alimentação saudável e vamos começar refletindo sobre algumas questões importantes. Então, você sabe o que é uma alimentação saudável? Você de fato se preocupa com aquilo que você come ou você acha que o que você come não tem consequências? A sua alimentação, ela pode ser considerada uma alimentação saudável? Então, depois da aula de hoje, você faz a sua avaliação. A alimentação saudável vai ser aquele que ele vai buscar se alimentar com alimentos naturais, que sejam minimamente processados, para que ele possa obter a maior quantidade de nutrientes contidos ali naquele alimento. Então, essa alimentação saudável, ela deve ser, primeiramente, uma alimentação balanceada, uma alimentação que contém aí a presença da maioria desses nutrientes. Ela deve ser variada, então a gente não deve estar sempre repetindo ou sempre usando somente um ou dois tipos de alimento, mas na medida do possível buscar essa variedade. E ela também deve ser uma alimentação colorida. Quanto mais colorida for esse seu prato, essa sua alimentação, com certeza vai estar mais presente ali uma quantidade maior de nutrientes, né? Como vitaminas, proteínas, sais minerais e os outros nutrientes. Quais são os benefícios de uma boa alimentação? Primeiro, ela vai prevenir a gente de doenças nutricionais, como diabetes, as síndromes metabólicas, desnutrição ou até mesmo a obesidade, entre outras doenças também que poderiam ocorrer por conta dessa alimentação. E também a boa alimentação, ela protege a gente de doenças infecciosas. Nos protege de doenças infecciosas porque os alimentos eles são ricos em nutrientes. Então, alimentos como vitaminas e sais minerais, que são os micronutrientes, e os carboidratos, proteínas e lipídios, que são os macronutrientes, eles vão estar aí protegendo ou ajudando o nosso corpo na imunidade para as defesas necessárias que o corpo precisará. Esse alimento, ele deve estar de forma equilibrada, dividindo o seu consumo. Então, na pirâmide alimentar, a gente vai perceber a variedade de alimentos que a gente pode consumir, aqueles em maior quantidade e aqueles em menor quantidade. Então, prefira sempre os alimentos da base da pirâmide, que são as hortaliças, as frutas e também carboidratos, como os cereais, os pães, os tubérculos, as raízes, as massas, sempre, óbvio, proporcional à sua necessidade diária. Modere também alimentos que sejam de origem animal, como carnes e ovos, o leite também, alguns derivados dele. Procure limitar essa alimentação, principalmente com esses derivados do leite. E evite aqueles alimentos que são ricos em gorduras, ricos em açúcares e que têm um excesso de caloria desnecessário ao nosso corpo. Nós vamos falar agora de 10 hábitos que podem e vão fazer diferença no nosso organismo. Primeiro, consuma a quantidade de água necessária ao seu corpo por dia. Num corpo adulto, acima aí de 65, 70 quilos, 2 litros de água por dia. Faça também as 6 refeições diárias, dando aí um intervalo de 3 em 3 horas. Procure modificar a forma como você consome esse alimento, de preferência sempre alimentos que sejam cozidos, grelhados ou assados. Procure consumir mais frutas, legumes e verduras, ao invés de alimentos processados. Diminua também a quantidade de sal, de açúcar, gordura no seu dia a dia. Evite alimentos industrializados. Evite também fazer refeições fora de casa, né? Não ter esse costume de estar sempre comendo fora de casa, em fast food.
Prefira também sucos naturais, ao invés de estar consumindo sucos artificiais, sucos industrializados, né? Sucos de caixinha ou refrigerantes. Evite comer também fora da hora. O seu corpo só precisa do alimento naquele momento. Então, evite comer fora do seu horário de alimentação normal. Pratique também, no mínimo, 30 minutos de atividade todos os dias, porque a atividade física ela vai estar auxiliando nesse processo do corpo também metabolizar e fazer com que esses nutrientes possam ser bastante aproveitados pelo nosso corpo. A água, como eu já falei, ela é extremamente importante. Nós devemos consumir a água independente de sentirmos sede. O ideal é que a gente nem sinta sede para beber água, a gente precisa beber água. A maior parte do nosso corpo é formada por ela. As reações do nosso corpo para acontecer depende da água. Então é necessário a gente beber a água proporcional à nossa massa. Então, um indivíduo aí, por exemplo, que tem 45 quilos, ele tem que beber 1,25 litro ml. Então, é muito importante seguir essa medida para que a gente tenha um corpo satisfeito nesse quesito aí de ter água presente no seu organismo. Agora, existe também uma alimentação não saudável, né? É aquela em que o alimento, na maioria das suas vezes, só é processado. É um alimento mais fácil, mais rápido, porém o valor nutricional dele é extremamente pobre. Pode ser bom aos lábios, mas o que a gente precisa, que é o nutriente, ele é insuficiente ou tem excesso daquilo que a gente não precisa, que é o sal, a gordura e o açúcar. Então, esses alimentos que são ricos nesses nutrientes que eu falei, aliás, nem nutriente né, que são sal, gordura e açúcar, eles devem ser evitados o máximo possível para que a gente tenha um corpo mais saudável. Esse desequilíbrio também na alimentação, ela pode trazer sobrecargas ao nosso organismo. Isso pode levar o organismo a ter um sobrepeso ou até chegar a uma obesidade e também pode promover algumas doenças, são fatores de risco. Então, o indivíduo que tem esse sobrepeso ou tem obesidade, seja lá ela adulto ou infantil, ele vai ter uma série de problemas, como a apneia, né, que é o ronco, a diminuição da sua autoestima, né, por não se achar dentro de um padrão, ele acaba se sentindo inferiorizado. Essa situação pode trazer problemas cardíacos, estrias, problemas respiratórios, pode trazer risco para o diabetes, ter a gordura também no fígado, trazer desvio para a coluna, lesão na articulação, os pés chatos. Então, são muitas complicações que esses distúrbios alimentares eles podem trazer ao indivíduo, não só adulto, mas como criança também. Existe um índice que a gente pode calcular, que é chamado de IMC, para a gente saber em que faixa nós estamos, se estamos dentro da normalidade, de um peso ideal. E, mais uma vez, chamando atenção, não é simplesmente por questão de estética, mas por questão de saúde. Não podemos e não devemos estar nem abaixo do peso, nem acima dessa faixa, para não nos acometermos de riscos à nossa saúde. Então, esse IMC ele é calculado pegando a nossa massa e dividindo pelo quadrado da nossa altura. Como é que eu calculo esse quadrado? Basta multiplicar a altura pela altura. Então, imagine uma pessoa com 80 quilos, ela vai pegar os 80 e vai dividir por 1,60 por 1,60. Vamos imaginar que ela tem aí essa altura. Então, 80 dividido por 2,56 vai dar 31,25. Isso significa que esse indivíduo, ou essa pessoa, ela está numa faixa perigosa, numa faixa de obesidade de grau 1.
porque já aumentou significativamente a massa que ela deveria ter no seu corpo e pode trazer todas aquelas complicações que eu já falei anteriormente. Além desse distúrbio da obesidade, o indivíduo ele pode ter a síndrome metabólica, que ela vai corresponder a um conjunto de doenças, que a base dessa doença vai ser a resistência insulínica. Então, como é que a gente sabe se o indivíduo tem a síndrome metabólica? Ele vai, dos critérios que eu vou citar agora, se ele tiver 3 desses 5 critérios, ele provavelmente pode estar desenvolvendo essa síndrome. Então, se o indivíduo ele é obeso, no sentido da a sua cintura, ela medir acima do que é estabelecido, para a mulher 88 e para o homem 102, ele já corre esse risco. Se o indivíduo também é hipertenso, com a pressão arterial acima de 13/8, também já faz parte do grupo de risco. Se ele tem a glicemia alterada, acima de 110, ou já foi diagnosticado como diabético, ele também faz parte do grupo de risco de acometer-se dessa síndrome. Se o triglicerídeos dele também é alto, acima de 150, ou se o HDL, que é o colesterol bom, também estiver baixo, para o homem 40 ou para a mulher 50. Então, são alguns critérios que se estabelece se o indivíduo tem ou não essa síndrome metabólica. O diabetes também é um outro problema que pode estar relacionado com a questão nutricional, e essa doença aí ela é causada pela falta ou pela má formação, absorção da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e ele vai levar a glicose para as células, para que as células possam produzir energia. Então, se o sangue ele tem um alto índice de glicose, a insulina é produzida e esse indivíduo, então, esse hormônio então leva essa glicose até as células. Quando ele não consegue fazer isso, é quando então essa doença aí aparece. Quais são os fatores de risco? A obesidade é um fator de risco para diabetes. A hereditariedade, né? Nem toda a diabetes ela é nutricional, pode ser um fator hereditário. A falta de atividade física regular também pode fazer com que esse açúcar ele fique elevado no sangue e não haja essa absorção. A hipertensão, os níveis altos de colesterol e triglicerídeos também são fatores de risco. E alguns medicamentos que algumas pessoas precisam usar à base de cortisona podem fazer com que essa diabetes seja estabelecida no organismo. Há pessoas também acima de 40 anos que desenvolvem o diabetes tipo 2. É outro fator de risco. E o estresse emocional. Algumas pessoas têm o diabetes baseado no seu emocional, né? O açúcar pode ter essa alteração. Então, a gente precisa tomar esses devidos cuidados. E, por fim, a gente tem um quadro de desnutrição, aonde você pode ter problemas de saúde que foi resultado de uma dieta com consumo ou insuficiente ou excessivo de nutrientes. A desnutrição ela pode ser resultado da ausência da comida, carência, indivíduos que não têm o que comer, de repente catam lixo ou vivem, né, à beira de condições subhumanas e não têm a disponibilidade necessária dos alimentos, então lhe faltam esses nutrientes. Também por conta de alguns distúrbios ou medicamentos que vão interferir na digestão. Tem pessoas que tomam medicações, precisam tomar, e essas medicações impedem a absorção de nutrientes, e isso também pode levar à desnutrição. Ou quando há um aumento da necessidade de calorias. Às vezes você consome excessivamente os nutrientes, mas não necessariamente você está nutrido. Então, nem todo menino ou pessoa que é extremamente magra é desnutrida, porque você pode ter um indivíduo que tenha um pouco mais de massa e ele tem essa desnutrição da mesma forma.
Então, esse é o recadinho da aula de hoje.